ainda desperta curiosidade, embora esteja tanto tempo na vida pública, né? E isso se explica por essa característica um pouco. Ele não abre a intimidade dele para ninguém, né? Um político muito reservado, embora tenha essas características mais visíveis que a gente conhece. Ele está sempre sorrindo, é sempre afável, está sempre posando para uma selfie. E eu acho que a grande curiosidade do Geraldo Alckmin está ainda em torno dessas duas coisas, né? A gente agora está acostumado com o fato dele ter vice do Lula, mas esse perfil surgiu por causa dessa curiosidade em especial. Vamos lembrar que ele foi representante, ele foi inclusive fundador de um partido que por 6 vezes confrontou o PT, né, na disputa pela presidência. Ele próprio confrontou o Lula diretamente uma vez. Então, isso é um dado que agora nos parece muito natural, mas é um vice muito, digamos, um vice muito improvável, né, Fabiola? E a outra coisa que nos chama atenção foi o fato dele ter dado essa volta por cima. Imagina que depois que ele perdeu a eleição em 2018, ele estava muito mal, né, Fabiola? Ninguém dava um tostão furado pelo futuro político do Geraldo Alckmin. Ninguém falava com ele, ninguém pedia entrevista para ele não tinha mandato, não tinha emprego, estava fazendo um programa de televisão, comentando saúde, né, o programa do Rony Fon. Então, isso foi agora, né? Foi em 2019 que ele perdeu lá o poder e o governo e a política, e agora, anos depois, poucos anos depois, está como vice poderosíssimo do presidente Lula. A negociação toda foi muito curiosa, porque essa ideia foi uma ideia fruto de um marqueteiro, né, Fabíola? O Felipe Sotelo, que inclusive foi assessor agora na campanha da ex-presidenciável Simone Tebet, hoje ministra. Foi o Felipe Sotelo, que tinha muito trânsito lá entre os tucanos, que falou, teve essa ideia primeiro. Se o Geraldo Alckmin, tucano de carteirinha, fundador do partido, se juntar ao Lula contra o Bolsonaro, isso vai ser imbatível. Naquela época soou um absurdo, uma heresia, mas a coisa andou e agora o que a gente tem é essa composição, presidente Lula, PT e seu ex-rival de tantos anos, Geraldo Alckmin, na vice-presidência. E ele é uma personalidade muito interessante, Fabiola. Ô, Thaís, Quem lê a reportagem vai ver isso. não, a reportagem traz várias curiosidades. Eu achei muito interessante quando um assessor chama ele para tomar uma cerveja, fala assim: não é possível que Geraldo Alckmin não beba nenhuma cervejinha com os amigos. Falou: ah, nunca vi ele fazer isso. Resolve chamar ele e os companheiros de trabalho para uma cervejinha. Chega lá, ele pede uma coquinha e já começa a falar de trabalho. Nada de relaxamento, é isso, Thaís? Para mim, uma coquinha. Uma coquinha. É, o Geraldo Alckmin não bebe, o Geraldo Alckmin tem hábitos muito frugais, Fabiola, com ele, restaurante, no máximo uma pizza, ele detesta gastar dinheiro, acha desperdícios, por exemplo, ter um mordomo no Palácio do Jaburu, né, ele já mandou cortar, mordomo já mandou cortar o provimento de vinhos, já mandou parar de comprar em empórios, né, aqueles empórios mais sofisticados que existem em Brasília. Agora todo mundo só pode comprar em supermercado lá no Palácio do Jaburu. Então ele tem esses hábitos muito frugais, muito espartanos, que ele diz que herdou do pai, que era um médico veterinário. Ele é médico anestesista, como todo mundo sabe, mas o pai era médico veterinário e era franciscano da Ordem Terceira, chegou a fazer o voto de pobreza, e foi quem criou o Geraldo Alckmin, né? Porque o Geraldo Alckmin ficou órfão muito cedo, ficou órfão aos 9 anos de idade e foi criado pelo pai e pelas duas irmãs mais velhas. Então, esses hábitos ele diz ter dado do pai. E, de fato, ele não só não gosta de coisas faustosas, nem na mesa e nem em casa, e como também pratica isso de verdade, né? Ele gosta muito, por exemplo, de ir no sítio dele, em Pindamonhangaba, ficar roçando, capinando, bota aquela calça rancheira, como ele fala. Esses são os hábitos do vice e na verdade, Fabíola, são coisas muito arraigadas. Eu não vejo, não enxerguei em momento nenhum aí uma construção de imagem, uma tentativa de construir uma imagem nesse sentido. Isso é Geraldo Alckmin de verdade.